Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sempre tive vocação para coisa do jornalismo. Eu até sou uma colega sua, Paulinho. Eu sempre trabalhei em rádio, em jornal. Não era a minha principal atividade. Eu fazia aquilo mais por amor, sabe? Na verdade, eu sou funcionária pública, eu sou oficial de justiça. Só que eu me realizava sempre, eu, Helena Maria, na minha função jornalística, fazendo algum tipo de reportagem para o pequeno jornal local. Uma gazeta, era uma gazeta semanal, na cidade onde eu morava, ou então para a rádio local também. Então, era a coisa que eu amava fazer. Eu até ganhava um cachê simbólico do pessoal da gazeta, do pessoal da rádio, mas estava muito longe de ser o meu sustento, porque, na verdade, o meu sustento vinha do meu salário como oficial de justiça, eu, Helena Maria. Naquele ano de 1998, eu tive uma missão que eu amei. Uma senhora, eu havia descoberto aquela senhora. A dona Anastácia, ela estava completando isso em 98, tá? 1998. A dona Anastácia estava fazendo 100 anos de idade. Ela era uma negra, bonita, forte, sorridente. O mais impressionante é que ela ainda pitava no cachimbo, você acredita? Ela pitava no cachimbo. E aí até na entrevista eu tirei uma dúvida com ela, porque eu havia dando baforadas, e eu observei que ela não tragava a fumaça do cachimbo. Ela puxava aquela fumaça e soltava logo na boca. Falando, é por isso que não faz mal pra mim, dizia a dona Anastácia. Eu nunca fui de tragar, não, a fumaça do cachimbo. Não se faz isso. Não se pode fazer isso, senão você acaba com o pulmão. Foi muito boa a entrevista que eu fiz com aquela senhora que estava fazendo naquele 3 de maio de 1998, 100 anos de idade. 100 anos. A centenária da dona Anastácia. E aí eu fiz uma entrevista com ela. Se eu disser a você que o nosso papo durou 3 horas de prosa, você acredita? Eu fui gravando, não era uma gravação digital na época, ainda era uma gravação por fita, então eu fui tocando fita no gravador. E olha, ficou muito bom o resultado. Porque principalmente eu fiquei sabendo da Fazenda Santa Margarida. E é dessa fazenda que hoje eu quero falar na conversa que eu tive com Dona Anastácia. Essa Fazenda Santa Margarida é uma coisa impressionante. A começar que a Fazenda Santa Margarida ficava às margens do Rio Preto, que divide o estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Essa propriedade, ela representa um dos mais violentos dos 350 anos de escravidão na terra brasileira. Naquele pedaço de chão, de acordo com a dona Anastácia, nunca vi, Paulinho, tanta maldade assim, tanta violência assim. 350 anos da escravidão brasileira ali
De acordo com os testemunhos de tudo que me contou Dona Anastácia, era o lugar mais violento. Dirigia os trabalhos nessa fazenda com mão de ferro um barão de nome Juruna. Na verdade, ele recebia esse título, Barão de Juruna. Para o barão, os negros escravos não passavam de animais. Ele, na opinião dele, tá? Eu não estou, obviamente, aqui, por favor, não confundam. Eu estou aqui apenas relatando tudo que eu ouvi da senhora Dona Anastácia, da centenária Dona Anastácia. Mas para o barão, os negros escravos não passavam de animais que não tinham sequer alma. Para ele, o homem negro nem alma possuía. Olha a que ponto que nós chegamos, Paulinho. Então, para o senhor, o tal de Barão de Juruna, os negros eram seres desprezíveis que só existiam para trabalhar, para aumentar a riqueza dos senhores de engenho. Ele tinha o prazer mórbido em torturar os escravos. Não perdoava o menor deslize, o menor erro. Errou, o pobre negro já sabia o que lhe esperava. Ia direto para a tal da masmorra, onde havia os instrumentos de tortura usados como castigo. Como, por exemplo, o tronco. Nossa, esse castigo era terrível, o tronco. O viramundo. Tinha um outro castigo chamado viramundo. Ainda hoje, se pode sim ver as paredes das masmorras lanhadas pelas unhas dos escravos quando estes eram castigados. Então a senhora Dona Anastácia falou: olha lá, minha filha, para você ver, até hoje você vê os arranhados na parede, os escravos sofrendo naquele desespero, e eles arranhavam aquelas paredes, tudo, tá tudo na masmorra, fica tudo lanhado pelas unhas dos escravos, no sofrimento daquela gente, minha filha. A Dona Anastácia tinha a voz assim grave, talvez pelo hábito do cachimbo. A voz dela era bem grave, e 100 anos de idade. O barão, esse Barão de Juruna, ele tinha tanto desprezo pela vida humana que exigia que ele próprio marcasse com um símbolo a ferro e a fogo crianças com 30 dias de nascida. Gente de Deus. Era uma maldade, ele próprio fazia isso. Ele tinha uma marca que era um B e um J, que era o Barão de Juruna. E aí aquela marca, igual você marca um animal, isso não se deve fazer nem com um cavalo, com uma égua, com uma vaca. Mas ele fazia com crianças, as crianças negras nasciam, 30 dias. E assim mesmo, você sabe por que ele dava um mês? Me explicava a Dona Anastácia, era para ver se vingava, filha, porque antes de 30 dias não se tinha garantia se a criança ia viver ou não, e ele não queria nem perder o trabalho de marcar o povo com a marca dele de ferro e fogo. Depois que as crianças faziam 30 dias de nascida, ele marcava tudo. E assim ele classificava o negro reprodutor, para ver que qualidade de gente vinha, se era gente da canela fina. Ele gostava do negro da canela fina, que segundo ele era mais trabalhador, mais esperto. Aí ele classificava aquele reprodutor dizendo: esse é bom. Era uma barbaridade, minha filha, o que esse homem fazia. O nenezinho com 30 dias de nascido, ele mesmo esquentava aquele ferro, esquentava naquele braseiro. A hora que o ferro estava vermelho, incandescente de vermelho, ele tacava aquele ferro na pele da criança, que ficava aquela marca da letra que ele queria, que era exatamente aquilo. Eu não entendo direitinho das letras, mas eu falei para você, né, que ele colocava lá o nome dele, assim, era o B mais o J, conforme eu te falei.
Eu entendi, era Barão de Juruna. Exatamente. Era muita maldade, minha filha. Tudo isso na fazenda Rio Preto. Meu Deus do céu. Eu ficava ouvindo aquele relato, sabe? Na verdade, a fazenda Santa Margarida ficava exatamente ali às margens do Rio Preto, na divisão do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Eu ficava ouvindo aquele relato e eu ficava impressionada com aquela mulher de 100 anos me contando todos os detalhes. Depois ela dizia mais. Acompanhando a tendência da moda, esse barão comprou 12 negros para que fossem os reprodutores, minha filha. Ele falou que ele queria nego que reproduzisse os outros neguinhos, tudo da canela fina, trabalhador. Ele comprou 12 reprodutores, 12 reprodutores. Os negros bons, forte que era para reproduzir com as negras locais lá, como se fosse animar, sabe, minha filha? A ideia do barão era fazer reprodução para depois vender no mercado aqueles negros, com boa fama, de gente trabalhadora, de gente esperta. Entre esses reprodutores veio a figura de um negro chamado Omed. O nome era bem diferente, Omed. Omed era um negro diferenciado dos demais. Ele pouco comia, ele pouco bebia. Tinha uns dentes bonitos, branquinho, clarinho. Nossa! Esse Omed, esse negro, ele não reclamava de nada. Ele era puxa-saco desse barão. Ele chegava mesmo a aplaudir o barão. Ele aplaudia. Era negro, mas não defendia os iguais a ele. De jeito nenhum, ficava do lado do barão. Sabe, puxa-saco, ele apoiava o barão com aplauso, aplaudia o barão nas suas torturas. Parecia até que ele se regozijava com o sofrimento dos outros negros. E o barão, lógico, gostava de ter o saco puxado pelo Omed. O barão sentia até uma atração. A gente notava, a gente percebia que o barão ele tinha uma queda por esse negro chamado Omed. E vou te dizer uma coisa, minha filha. Se o Omed, se ele não fosse um escravo, bem que ele poderia ser amigo do barão, sabe? Amigo assim mesmo, de confidência, dessas coisas todas. Na verdade, o Omed, ele era reprodutor excelente, minha filha. Olha, o pessoal lá comentava que só esse Omed, só esse negro, já tinha dado pro barão cerca de uns 50 filhos. Você acredita? 50 filhos ele reproduziu. Naquelas negras, tudo lá ele reproduzia. Ele dava pro barão. Achando que a produção de escravos estava em baixa, o senhor barão, esse barão de Juruna, homem ruim, filho, nossa, homem ruim, ele resolveu que as meninas com 12 anos de idade, 12, iam ter que reproduzir também. E por causa disso, muitas delas morriam. As meninas com 12 anos, com aquele barrigão, Omed que fazia. O pessoal comentava lá que o Omed deu a ideia. Põe as meninas, barão. O senhor quer mais negro para trabalhar para o senhor e para o senhor vender? Põe as meninas para produzir. E aí ele aproveitava, sabe? O negro Omed pegava aquelas meninas tudo de 12 anos e muitas não resistiam. Tinha menina com 12 que estava morrendo devido ao parto, às vezes não resistia, porque os negros que o Omed produzia, vinha tudo uns negros sarados, grandes. As crianças nasciam com 3,5 kg, crianças de 4 quilos, mais de 4 quilos, que as meninas pequenas não tinha resistência para dar luz para aquilo e as crianças tudo morriam, sabe? Morria com 12, com 13, menina com 14 anos, menina com 15 anos, morria, não aguentava. E o negro Omed ria quando ainda se perdia uma menina daquela. As mulheres que não reproduziam mais, aquelas que não pegavam barriga, te conto não, minha filha, eram
torturadas até a morte. Até a morte. Eles iam torturando a neguinha até que ela ficava desfalecida, até que ela morria. A cada ciclo desse de menstruação, as mulheres temiam por sua vida, porque se menstruasse, já se anunciava, não presta para reproduzir, vai morrer. A menstruação era coisa proibida, minha filha. Hoje, né? Hoje o pessoal fala da liberdade feminina, da liberdade da mulher. Se vocês conhecessem a Fazenda Santa Margarida. Se vocês conhecessem. Assim era a vida na Fazenda Santa Margarida. Fazenda Santa Margarida. Certo dia, minha filha, não se sabe a razão, o barão de Juruna, vendo Omed namorando uma escrava que estava fora do cio. Ela não estava para engravidar, não. Aquela escrava não estava no chamado dias férteis dela, não. Estava fora do cio. Pois o barão, vendo que o Omed estava namorando aquela negra, ele resolveu, foi castigar o Omed. Chamou lá o feitor da Fazenda Santa Margarida e mandou que o feitor levasse o escravo, o Omed, o negro, o Omed, o infrator, para a masmorra. Quando tentava cumprir a ordem do barão, o feitor, na hora que ele foi prender o Omed para levar o Omed para a masmorra, você acredita que ele sofreu um ataque fulminante do coração e ele veio a falecer na hora? Caiu duro. Caiu duro. O pessoal fala que ele caiu duro e seco. O tal do feitor levou assim a mão na altura do peito, do lado do coração, e teve uma morte desconhecida, mas foi uma morte fulminante, foi na hora. Ei, o barão acostumado a ver suas ordens cumpridas, resolveu o barão, ele próprio então, ele mesmo. Já que o homem morreu, o feitor morreu, foi ele próprio castigar o negro Omed. Menina, se eu te contar... Quer que eu te conte? Dona Anastácia, quero sim que a senhora me conte. Por favor. Peraí, deixa eu tomar um cafezinho. Ei, Tianinha, minha neta, traz uma caneca de café pra mim e traz uma caneca de café pra moça aqui, a moça do aparelho. A moça do aparelho, ela estava se referindo a mim. Eu, Helena. Veio com as 2 canecas esmaltadas, a neta da senhora Anastácia, trazendo aquele café para nós 2. Onde eu parei mesmo, filha? A senhora parou, só estava contando que o negro Omed, o barão queria castigar, aí o feitor foi tentar prendê-lo para levar para a masmorra, mas teve um ataque fulminante do coração e veio a morrer. Foi. Mas então, o barão, acostumado a ver suas ordens cumpridas, resolveu ele castigar o negro Omed. Quando avançava com seus capangas para levar o Omed para a masmorra, o barão viu que o escravo não estava sozinho. Não, ele viu que o escravo, à volta do escravo, se encontravam todos os seus filhos. E olha que o Omed tinha filhos, 50. 50. Então, à volta do Omed, o barão viu os 50 filhos de Omed. O barão, então, ordenou que seus homens, os seus capangas, atirassem, tá tudo com um trabuco, aquelas garruchas, aquelas cartucheiras, aqueles trabucos na mão, aquelas armas todas. Ele ordenou que os seus homens atirassem para matar. É para matar! É para matar. E desceram foi bala. Pá! E tiro e bala. Pá!
Põe o tiroteio aí, Jesus. Foi bala. Só que... Ô, minha filha... Pode falar, dona Anastácia. Ô, minha filha, essa parte da história eu até paro para falar. Foi uma coisa impressionante que aconteceu na Fazenda Santa Margarida. Nunca aquilo tinha acontecido, nunca. As balas atiradas pelos capangas do coroné, do barão de Juruna, as balas não penetravam no corpo dos filhos de Oméde. Não entrava, pois a bala batia e caía. Você acredita? A bala batia no corpo e caía. Aí os capangas, vendo aquilo, que a bala batia no corpo daquela gente, batia e caía, os capangas ficaram com medo. Ué, quem não ia ter medo, né? Pois estava atirando e não matava. A bala batia na pele e caía. Então os capangas bateram, foi em retirada e deixaram o barão de Juruna entregue à sua própria sorte. Foram embora assustados. Todos os capangas foram embora, tudo assustado. E deixaram lá o barão sozinho, junto com o Negro Oméde e os 50 filhos do Negro Oméde. 50. Ah, menina, eu não te conto, foi o dia da vingança. Foi o dia da vingança naquela fazenda Santa Margarida. Os negros, filho desse Negro Oméde, 50, mais Negro Oméde, 51, fizeram uma fogueira e foram pegando lenha e graveto seco, e lenha e graveto seco, e foram formando uma fornaia, uma fogueira no meio daquela senzala. E quando aquela fogueira pegou fogo, eles seguraram esse barão de Juruna, se debatia, me sorta, que eu chamo os capanga, tudo correram, tudo fugiram. Diz que os filhos de Oméde diziam, pois pode chamar, e ele chamando, ordenando os capangas, mas ninguém escutava mais barão de Juruna nenhum. Os filhos de Oméde agarraram aquele barão e jogaram o barão no meio da fogueira. E no meio daquela fogueira só se sentia o cheiro de carne assada, era a carne do barão. Era a carne do barão que assou no meio daquela fogueira. Queimou, tá queimado. O barão ardeu ali dentro daquele fogaréu até a morte. Morreu. Você acredita? Acredito, dona Anastácia. Acredito, sim. Pois então, nos relatos dos negros e escravos que assistiram essa cena, eles contam que os filhos do seu Oméde, depois que fizeram isso, 50, hein? 50. Os 50 se transformaram em umas figuras feias, umas figuras horrorosas, sabe? E essas figuras que transformaram aqueles filhos do Oméde, tudo exalavam com um cheiro de enxofre. Bateu uma fedentina de enxofre. Muitos escravos começaram a jurar que Oméde, esse negro era o demônio em pessoa. O demônio em pessoa. Ah, meu Deus do céu. E a senhora acredita? A senhora chegou a ver? Cheguei a conhecer o Oméde. Eu era menina. O Oméde, eu como falei para você, ele transava assim com as meninas de 12 anos. Eu tinha 11. Ele perguntou a minha idade porque ele queria fazer filho em mim pro barão, esse barão de Juruna. Eu falei, não tenho 12 ainda não, porque eu sabia que era com 12 anos. 11 anos eles deixaram pra lá, mas o dia que ele me viu, que esse Oméde me viu, eu com 11 anos já tinha meu corpinho formado, sabe? Os peitos, tinha tudo já. Eu com 11 anos. Ele falou assim, você já sangra?
Eu já tinha sangrado acho que com uns 10, eu acho que nem 10 eu tinha quando eu sangrei. Ele perguntou para mim, você já sangra? Eu falei, não. Eu sabia por que ele estava perguntando. E eu falei, não, eu não tenho 12 anos ainda. Ah, não tem 12 ainda, mas eu vou namorar você. Ele falou para mim, eu vou namorar você. Eu falei, mas eu não sangro, eu não tenho 12 anos. Mas ele falou, eu vou namorar você. Só que eu consegui escapar. O pessoal falava que ele era um demônio. Eu não entendia. Diz que os filhos, tudo dele, 50 viraram essa coisa do bicho. Que queimaram aí o Barão de Joruna. Aí depois que o tempo passou, que o tempo correu, que foram que me ensinaram. Ele era o demônio mesmo. Como assim? Como é que vocês sabem? Ele falou, põe o Omed, põe o nome dele de trás para frente. Põe você que você é letrada, põe aí Omed de trás para frente. Omed, põe aí. É demo, né? Tem razão, o nome Omed de trás para frente é demo. Então, minha filha, ele era o próprio demo. Mas era puxar saco desse Barão de Joruna, o homem da fazenda Santa Margarida, o pior homem para tratar os escravos que eu vi até hoje, mas morreu queimado no fogo. Mas não foi pelos negros escravos, não, foi pelos demônios. Filho de Omed, escapei, filha. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Tem neta minha perto não, né? Não? Tem não, dona Anastácia. Eu vou contar uma coisa pra você. Mas só pra você, tá? Não pode contar. Ele era bonito, Omed. Ele era bonito, Omed. Ele era eu já disse, um negro forte, sabe? Dos dentes clarinhos, branquinho. E o zóio dele era verde, você acredita? Zóio verde. Tinha um cabelo bonito. O lábio, o beiço bonito. O zóio dele era bonito, era puxadinho, aquele zóio verde. O nariz que combinava com o formato do rosto. Ele era um homem bonito. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gostei do Omed, sabe? É mesmo. Gostei. Qual é a mulher que não gostava? Eu era pequena. Eu gostava, achava ele bonito, mas eu sabia que ele não era coisa boa. Eu sabia que no fundo ele não era de Deus. E eu nem entendi essa coisa do nome, que eu não conhecia as letras, não conhecia nada disso. Mas eu gostei do Omed. Eu gostei. Depois, é essa parte que eu vou te contar. Depois o tempo passou, que o coronel morreu, esse Omed ficou lá na fazenda. Quando eu fiz uns 15 anos, eu tinha uma queda pelo Omed, sabe? Aí um dia eu estava lá tomando banho numa lagoa, que tinha uma cachoeira, ele chegou, entrou também na lagoa, ficou nu, ele era bonito. Nossa, era bonito, nego forte. Eu me encantei com ele. Ele tentou vir pro meu lado, mas você acredita que ele não funcionou comigo? Funcionou não. Fala a verdade. É Deus que defende a gente, não é? Eu acho que sim. Dona Anastácia, eu acho que sim. Mas a senhora queria? Eu queria, mas comigo ele
Comigo é negou fogo. Ô, dona Anastácia, agora eu ri de gosto. Então a senhora tem todas essas histórias dessa fazenda. É Fazenda Santa Margarida, no Rio Preto, na divisa com o Rio, Rio de Janeiro e Minas Gerais, era ali. Dos 350 anos que durou a escravidão no Brasil, foi o lugar mais duro para se tratar os escravos. Quanto sofrimento. Diga uma coisa, disse eu, a senhora dona Anastácia. A senhora, desculpe eu perguntar, eu sei que é uma pergunta muito indelicada, indiscreta. A senhora disse que o coronel marcava as crianças com a idade de... Quer dizer, idade não, com 1 mês, 30 dias, né? Ele marcou a senhora? Eu vou te mostrar. Tem neto meu perto? Não. Não. Pode descer aqui o zíper das costas. Olha do lado esquerdo. Aqui, desse lado esquerdo. O que você está vendo? BJ. Essa é a prova, minha filha. Fui marcada também com 30 dias. Nessa hora, eu olhando as costas daquela senhora de 100 anos, eu comecei a chorar. Porque até então, parecia que tudo que ela estava me dizendo, aquilo vinha de um conto, sabe? Ela estava me contando aquela história, mas parecia-me fora de uma realidade. Ela estava me contando aquela história, mas aquilo parecia alguma coisa, desculpe eu usar essa expressão, mas parecia algo fantasioso. De uma pessoa que estava com 100 anos de idade, que talvez já não raciocinasse de maneira correta, já não se lembrasse dos fatos de maneira correta. Mas quando eu vi nas costas dela aquele J com aquele B, ainda profundo nas costas dela, apesar do tempo. Se ela tinha sido marcada com 30 dias, ela estava fazendo 100 anos. Meu Deus! Aquilo tudo ganhou uma veracidade tão grande, uma verdade tão grande. Eu fiquei muito comovida, muito emocionada. E estando às costas dela, eu chorei. Chorei lágrimas de sangue. Agradeci a dona Anastácia. Tomamos ainda mais um cafezinho. Comi de um bolinho gostoso que uma neta dela havia preparado. Já uma senhora, a neta já era bem mais velha que eu. Então comi daquele bolinho feito pela neta dela, que já era bem mais velha que eu. Coloquei a reportagem na rádio, publiquei depois a reportagem na Gazeta e a matéria fez muito sucesso. E essa história eu guardei comigo. Talvez seja a história mais importante que eu carrego comigo até hoje, cheia de simbolismos, cheia de verdade, cheia da realidade brasileira. É daí que a gente consegue entender de onde vem esse preconceito estrutural contra o negro no Brasil. É uma coisa que remonta a anos e anos e anos e anos e anos. É difícil, é por isso que a gente tem que sempre, sabe, estar do lado do negro e ajudá-lo nas suas causas, nas suas questões, porque isso é uma marca, esse preconceito virou uma marca, tal qual estava marcada as costas, do lado esquerdo,
da senhora Dona Anastácia virou uma marca também esse preconceito. Tudo isso eu ouvi e vi com os meus olhos. Essa é a história mais significativa que eu tenho comigo sobre esta fazenda. Depois eu fui pesquisar e realmente existiu mesmo a fazenda naquela determinada região. Aquilo tudo aconteceu. Ou seja, cada palavra dita pela senhora, Dona Anastácia, cada palavra se confirmou. Tem gente que fala assim, mas será que os 50 filhos se transformaram em coisas horrorosas? Olha, ninguém tem uma prova cabal a respeito disso, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Se você gostou da minha história, esperarei a tua manifestação, curtindo-a. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito para você, eu queria pedir que você se tornasse membro aqui do nosso canal. Um abraço para vocês. Meu nome é Helena Maria. Quero voltar. Quero contar de outras reportagens que eu já fiz ao longo dessa vida.